Audi Q5. Fui! Bom, custos da máquina aqui. Esse carro, ele tá saindo, né, na tabela, sai na casa de 518 mil reais, porque tem um ou outro opcional aí, enfim. Assim, é normal você ter algumas promoções. Então, esse carro acaba saindo abaixo dos 500 mil reais. De qualquer forma, aqui no Rio de Janeiro, o IPVA dele está saindo na casa de 8 mil reais. Lembrando que aqui você paga 1,5%, dependendo do seu estado. Aí isso pode variar um pouco. Inclusive, deixa nos comentários aí qual é o valor do IPVA para carro híbrido, e vamos falar também elétrico aí do seu estado. Aqui no Rio de Janeiro é 0,5% para carro elétrico e 1,5% para carro híbrido. E aí de 3,5% a 4% para carros térmicos tradicionais e diesel. Mas vamos além. O seguro, eu fui cotar para mim, eu tenho 48 anos, quase 49, tá? E deu R$ 18.300. Mas lembrando que isso pode melhorar, piorar, porque depende do seu bônus, depende do seu CEP, depende se mora em condomínio fechado ou se não, se tem portão automático na garagem, se tem menor de 25 anos com carteira em casa, ou seja, várias variáveis. Gente, tradicionalmente eu paro aqui para fazer algumas fotos e tal, até às vezes algumas falas eu gravo aqui. E aí, é muito legal, recomendo esse lugar aqui, o Aterro do Flamengo. E é aqui que eu faço a simulação de estrada. Então vamos lá, ó. Esse carro está no modo eficiente, ou seja, estou priorizando a economia aqui no momento. Lembrando que esse carro tem modo de condução, ó. Peguei aqui e vamos lá. Bom, no momento ele está puramente elétrico, não é eficiente, então não vai ter um ruído. Esse carro é calçado com pneu 235, perfil 55, aro 18. Eu comentei, né, na hora da Impressões a Dirigir, que eu acho engraçado o pneu meio alto, até pro tipo do carro, diria até fino. Porque na versão puramente térmica, de 252 cavalos, lá o pneu é 255, se eu não me engano. Eu sei que lá é aro 19, perfil 45. Bom, ele está já controlando a faixa. Eu nem me lembro se eu tinha acionado isso, mas ele já está controlando aqui, ele está fazendo. Então esse carro tem, né, auxílio, né, com correção de faixa, tem piloto automático adaptativo, ele tem como opcional um head-up display. Por acaso esse aqui não tem, mas poderia ter. Bom, em matéria, é aquela história, né, quando eu penso em estabilidade, eu sempre vou falar isso, eu penso em Audi. Principalmente nesse caso aqui, que é um Audi 4, ou seja, ele pode girar com os dois eixos. Então, impressionante, impressionante. Um carro que te passa total segurança. E aqui no momento eu não estou fazendo nenhuma, né? Até porque é uma linha reta e tal. Mas você num trajeto aí numa serra, existe uma outra locação que eu faço serra, que aí dá para testar estabilidade, mas não vai ser o caso aqui. E aí você pode, né, acionar então o controle de faixa, assim como o piloto automático adaptativo. Então você vai ter, né, a condução semi-autônoma aí. Então assim, eu vou fazer o seguinte, ó, quer ver? Ó, deixa eu mudar o modo aqui. Tô no eficiente, botar o conforto, botar o alto. Pronto, botar o alto aqui. Depois eu passo pro dinâmico, que é de lá pra cá. E a gente acelera um pouco mais aqui. Aqui a gente vai se ambientando com o carro. E assim, ele é um carro engraçado. Eu achei ele largo, mas eu não acho ele comprido. Então, dá muita segurança, muita mesmo. Mesmo sendo alto. E esse carro pouco navega. Em outras ocasiões eu acelerei ele em curva. E aí eu vou dizer para você, muito firme na mão, sem ser desconfortável. É um milagre que a Audi consegue aqui. Impressionante, impressionante como é que é. Essa seria uma curva que eu poderia fazer correndo, mas por questões óbvias não dá para fazer ativar o modo soviético. Ó, regeneração aqui, engraçado. Primeira vez nesse review que eu tô sentindo a regeneração atuando muito forte mesmo. Eu praticamente não freiei quando esse Toyota se jogou aí, e não tem ACC ligado não. E se ele tivesse com a frenagem autônoma de emergência, ele avisaria, ó, sou eu que tô freando, que não foi o caso que aconteceu aqui. Então, muito maneiro. Bom, eu vou fazer o seguinte, vou para a volta aqui agora e a gente vai, eu vou acionar aqui o modo dinâmico, que aí sim ele vai ir um pouquinho mais. Vamos botar aqui, ó. Cadê? Dinâmico. Ih, pulei. Dá pra voltar? Voltei. Bom, você vê claramente, ó, o motor térmico aqui, ó, tá atuando. Aí, realmente. Ele dá aqueles pulinhos, ó. Ó. Caramba.
Realmente ele fica, ó, o mesmo, eu vou dizer para vocês, o mesmo curso que eu tava usando no acelerador, a mesma pisada, triplicou. Parece que eu botei mais um turbo aqui. Aí fica outra coisa, outro carro, outro completamente diferente. E continua me dando a segurança que é incrível. Esse carro aqui é aquela história, né? Esse é um SUV. Então é um carro, a princípio, familiar. Então você tem um bom porta-malas, você tem ótimos freios, você tem, assim... aquela história, eles conseguem driblar a física, né? Maquiar ela. Por quê? Eles conseguem fazer um carro rápido, um 0 a 100 na casa de 5 segundos, como vocês viram na primeira parte. Estável, mesmo sendo alto. E com muito espaço interno. E por que não falar que a relação custo-benefício acaba sendo muito boa? Porque você aí na casa, vamos dizer, na casa de 500 mil reais, um carro de 5 segundos para a família, que faz mais de 20 km por litro, um carro que você pode rodar no modo puramente elétrico, incrível, 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 bem-vindo à tecnologia, e ela faz muito bem. E ainda falando nessa questão de economia, é interessante eu sair do modo, deixa eu ir para o modo eficiente, tô andando devagar mesmo aqui, não tem porquê, eficiente, tem off-road aqui e tal, que corta o controle de tração. O off-road é o seguinte, você às vezes precisa cavar, né? E aí se a roda começa a patinar, ele tira a potência no motor. No off-road não, libera, vamos embora. Enfim, para você que não se sente confortável o suficiente para pegar um carro elétrico e também não quer ficar atrás, né, vamos dizer, fora da vanguarda, e pegar um carro puramente térmico, é isso, o carro híbrido. Um carro que, no caso desse aqui, por exemplo, eu tenho comandado no modo puramente elétrico, que é o que eu estou fazendo agora, nesse momento, sendo que eu poderia chegar a 135 km por hora, que é bastante coisa. Como eu poderia mesclar aqui, né, andar com os dois. Existe um modo aqui que ele fica trabalhando com motor a gasolina e carregando o motor elétrico. Muito interessante mesmo. Mas assim, aí a outra questão é falar da velocidade, não, da autonomia ser baixa, 60 km por hora. É baixa? Se você olhar como carro elétrico, ela é baixa. Olhar como carro híbrido, não, tá na média. Tende a aumentar a autonomia? Tende sim. Recentemente chegou no Brasil a GWM, a chinesa, em que o híbrido plug-in deles tem 170 de autonomia. Eu testei esses carros em São Paulo e aí realmente, vamos dizer assim, é o híbrido mais elétrico deles. Então é para esse caminho que as coisas vão. Bem interessante. Esse aqui eu vou dizer, 60 km atende bem pelo seguinte. Você vê, eu tiro por mim, né? Quando eu tava, como eu comentei, quando eu tava no Impressões a dirigir. A distância da minha casa, por exemplo, ao centro é na casa de 15 a 20 km, ou seja, com 60 km sobra de eu ir e voltar. Mas se eu não quiser correr riscos, eu quero rodar apenas no elétrico, beleza, plugo o carro lá, rapidinho, eu consigo recarregar as baterias. No caso a gente está falando aqui de quase 18 kWh, que é uma boa capacidade, só para vocês lembrarem, só para vocês pensarem, o Kwid tem 30 kWh, entendeu? Então, eu consome mais, óbvio, né? Um carro mais pesado e tal vai consumir mais. Mesmo assim, muito interessante mesmo. Gente, e vamos ficando por aqui. Sinceramente, está pensando em entrar para a vanguarda da tecnologia, ficando no meio do caminho, nem só térmico, nem só elétrico? Considere comprar um híbrido e que seja uma Q5 Performance Black. Estabilidade, desempenho, design, economia e, sobretudo, massagem no ego. Um grande abraço e até a próxima. Salve, amigos que estão acompanhando o canal Automotivos Brasil. Espero que vocês gostem, que eu estou me amarrando. Um abraço.